Vamos lá, cara. Essa daqui é a atualização do nosso resumão da rodada, da nossa tabela planejada para tentar fazer o Fluminense escapar do rebaixamento. A parada é essa. Deixa aqui embaixo, se você gostar do vídeo, vamos embora. Faz a relação. Primeira coisa que a gente abre aqui é dar uma olhadinha em como foi a rodada. E para isso a gente usa o aplicativo Flashscore. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você fazer o download do aplicativo. Aproveita, o aplicativo é bem importante de ter no celular para você ficar atualizado com isso daí, que são os resultados da rodada, por exemplo. Vamos lá, eu já abro aqui mostrando, né, Atlético Mineiro e Fluminense e São Paulo, 2-1, vitória do Galo na Arena MRV. Vitória importante do Atlético, estava despencando na tabela. Não interessa tanto a gente no campeonato, né? Dois times de parte de cima. Mas isso daqui interessa. O Vitória perdeu em casa pro Botafogo por 1-0. Foi roubado, mas o cara perdeu o pênalti, o Eduardo, então não mudou tanto no resultado. Bom resultado pra gente, apesar de, obviamente, o Botafogo estar na liderança. O empate com o Criciúma por 1-1 do próprio Fluminense. Flamengo e Fortaleza, derrota do Flamengo em casa, jogo que pouco interessa a gente também. Outro também que ganhou um pênalti aí, né? Ridículo pênalti que deram pro Flamengo, mas o Fortaleza venceu, dois times também da parte de cima da tabela. Aqui outro bom resultado pro Fluminense, o Palmeiras ganhou por 3-1 do Atlético Goianiense, atrapalha a vida do Atlético que tá brigando com a gente. Outro resultado que interfere pouco na nossa vida, né? Bahia 3-1 no Atlético Paranaense, tirando o fato de que a gente tá fechado com o Bahia aí no Brasileirão, para tirar o título do Flamengo e do Botafogo. E aqui dois resultados. Um resultado bom, o Grêmio perdeu em... Gente, o Grêmio... Peraí, que eu tirei da tela, né? O Grêmio perdeu em casa pro Cruzeiro. 2-0. O Grêmio tá... Ele não tem a esperança que a gente tem, não, cara. Eles estão desesperadíssimos. Tem 4 pontos a mais, mas... Aliás, um pouco mais pontos, né? Daqui a pouco a gente vai olhar a tabela. E esse resultado que é meio agridoce, né? O Vasco faz 2-0 no Corinthians, e aí quando a gente joga a tabela na tela aqui, a parte de baixo, que é a parte que nos interessa, a gente já vê o Vasco disparado lá na frente com 20 pontos, né? São 12 pontos a mais que a gente, isso é muito ponto para a parte de baixo da tabela, e dá aquele sentimento meio agridoce, porque no final das contas a derrota do Corinthians foi importante pra gente, né? O Corinthians ter perdido o jogo foi muito importante para ficar aqui no Z4. A gente está a 3 pontos do Grêmio, como eu falei, a 4 do Corinthians, e está a 6 de sair do Z4, que é o Cuiabá, que é o nosso próximo adversário. Mas ele ainda joga com o Bahia, um jogo atrasado agora, nesse final de semana. Óbvio, a tabela está toda desmontada, a Juventude e Criciúma dão 14 jogos, mas eu acho que o maior mérito, a maior esperança que eu posso te dar nesse momento, quando eu afasto aqui um pouquinho para o lado e eu mostro que tem esses, né, os últimos 5 jogos, o Fluminense já não é o time que fez menos pontos nessa conta. Pelo menos já igualou o Grêmio, que vem de 3 derrotas seguidas. O Fluminense fez 2 pontos nos últimos 3 jogos. Por exemplo, fez mais pontos que o Grêmio, fez mais pontos que o Atlético Goianiense, que fez... A Atlético Goianiense fez 2, o Grêmio fez 6, né? Fez 5. Mas nos últimos 3 jogos o Fluminense fez mais pontos que o Atlético Goianiense, fez mais pontos que o Grêmio, fez o mesmo ponto do Cuiabá e fez quase a mesma coisa do Corinthians. Então há um viés de alta, pelo menos o Fluminense parou de cair. O principal acho que era esse ponto, né? Mas a situação ainda é muito difícil, muito complicada. E eu vou mostrar aqui para vocês as questões de chance de rebaixamento. A gente vem para nossos amigos da UFMG, né, do Instituto de Matemática, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. As chances de rebaixamento do Fluminense caíram 1%, estava em 87 ponto alguma coisa, caíram para 86%, ainda é o time principal na chance de rebaixamento. Mas como eu sempre falo, isso aqui no início é algo muito cedo ainda, né? Então a gente vem na possibilidade de pontos para serem rebaixados, aquele cálculo que é sempre importante da gente fazer. Se a gente der uma olhada, 42 pontos já está começando a ter mais chances de salvar. Por exemplo, 42 pontos hoje te dá 72% de chance de não cair. Mas eu ainda vou trabalhar com 43 pontos, tá? 85% de chance de não cair por aquele motivo que eu já falei, que é pro Fluminense escapar, se o Fluminense arrancar e chegar lá a escapar, provavelmente essa métrica de pontuação sobe. Porque hoje o Fluminense
tá na lanterna. Então, se você projetar o campeonato, o Lanterna tem poucos pontos. Se o Fluminense começar a ganhar e escapar, o Lanterna vai ter muitos pontos. Isso muda ali um pouquinho o cálculo estatístico. Então, ainda trabalho com 43 pontos. Mas no ritmo de pontuação que o time da parte de baixo está, é capaz de não precisar nem dos 43. E a gente chega até a nossa tabela planejada, cara, que mostrava um empate contra uma vitória, né, contra o Criciúma fora de casa, mas como eu sempre falo, dá para trocar e etc, mas só vai botar um pouquinho mais de pressão no jogo seguinte. O previsto contra o Criciúma era uma vitória, né, o previsto por mim, acabou gerando um empate por 1-1, né? Novamente não era o ideal, e agora a gente precisando ainda dos 36 pontos, né, desde o início da nossa planejada aqui. A gente conquistou 1 e está com saldo de -2. Ou seja, próxima rodada não é o Atlético em casa, esse jogo foi adiado, a gente não tem data ainda, então depois eu vou alterar aqui na tabela. O próximo jogo é o Cuiabá fora de casa, e aí é que são elas. Deixa eu ajeitar logo essa tabela aqui, né? Por quê? Porque aí a gente está falando de outro jogo já que esse aqui foi adiado, deixa eu botar esse aqui embaixo. A gente está falando de outro jogo que a expectativa é vitória. Ou seja, na próxima rodada a gente precisa ganhar, melhorar o ânimo do time, mas ainda estamos dentro do campo dos resultados obrigatórios. O jogo contra o Palmeiras em casa, se a gente alcançar 3 vitórias seguidas, a gente começa a recuperar pontos. Só explicando, tá, como funciona a planejada, porque sempre tem gente que tá chegando aqui hoje, às vezes não entendeu nada que eu falei aqui, de estamos devendo 2 pontos. Faltam esses jogos aqui até acabar o Campeonato Brasileiro. O Fluminense, para não escapar pelo cálculo de hoje, precisa de 36 pontos, né? Fazer mais 36 em relação ao início. Agora, no caso, 35 pontos. Aqui, ó, deixa eu reduzir aqui logo. Precisa de 35 pontos. A gente conquistou 1 e está devendo 2 ali no saldo. Para conquistar esses pontos, o Fluminense, a gente projetou que o Fluminense precisa de algumas vitórias, alguns empates, algumas derrotas. Eu ainda vou fazer ajustes, talvez, né, nessa planejada aqui. O Fio, por exemplo, sinalizou que a gente perdeu os 2 clássicos, não faria bem. Tal. De repente eu faço um ajustezinho, boto mais empates ali, de repente, né, alguma coisa assim. Mas hoje a planejada mostra isso. Mostra que a gente empatou um jogo que a gente precisava vencer. O Cuiabá também a gente precisa vencer. E depois a gente vai ter que vencer um jogo que a gente poderia empatar ou perder, que pode ser Palmeiras ou Red Bull. Mas vamos lá, cara, tem que continuar acreditando, porque só isso que sobrou pra gente, o continuar acreditando, é essa parada. Não sobrou muita coisa, né? Enfim, deixa o like aqui embaixo se você curtiu esse vídeo. É uma atualizaçãozinha da rodada que eu acabo sempre fazendo. Não tem rodada esse final de semana nem no meio de semana que vem, então a gente vai lá para Cuiabá para poder tentar buscar esses 3 pontos, voltar a vencer finalmente no Campeonato Brasileiro. A gente não vence desde abril, cara, desde o jogo contra o Vasco. Meu Deus do céu, é muito tempo sem vencer no Brasileirão. Que isso. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.